Com a ocorrência cada vez mais frequente de ondas de calor, é preciso adaptar as cidades a esse novo cenário de extremos climáticos. E o que os especialistas estão apontando é que os bairros mais pobres registram maiores temperaturas do que se a gente compara com os mais nobres. A gente conversa sobre isso com o nosso analista de clima e meio ambiente, professor Pedro Cortes. Professor, a gente tem aqui a imagem de uma favela na cidade de São Paulo. Não sei se a gente consegue espelhar aqui atrás. É a favela de Paraisópolis, uma grande comunidade. Mas se a gente reparar, ela é cercada de verde por todos os lados. É o bairro do Morumbi. E numa pesquisa recente feita pela USP, o professor vai trazer detalhes dessa pesquisa, a gente descobriu que há diferenças de temperatura de Paraisópolis em relação ao Morumbi que chegam a 10 graus centígrados. A gente começa a entender isso quando a gente aproxima mais Paraisópolis e dá um giro pela comunidade. São casas que ficam muito próximas, na verdade coladas, nenhum espaço entre elas, ou seja, não há ventilação e principalmente não há vegetação. Esse é o principal motivo, professor, para a gente ter essas ilhas de calor concentradas em pontos específicos e uma diferença tão grande de temperatura em relação a bairros que ficam logo do lado? Boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Realmente é essa característica que predomina em bairros não arborizados e com dificuldade de ventilação. Ou seja, há uma formação de uma ilha de calor que acaba penalizando sobremaneira as pessoas. O Marcos estava colocando agora na previsão do tempo, né, que nós batemos pelo terceiro dia consecutivo o recorde. E ele chamou a atenção para o fato de que essa temperatura foi levantada pelo Instituto Nacional de Meteorologia, mas que dentro da cidade ela poderia ser bem maior. E é o que acontece aqui em Paraisópolis, por exemplo, exatamente esse contraste com o Morumbi, que é bem arborizado. Então daí nós temos essa diferença de temperatura que foi levantada são dados do Urb Verde, que é uma plataforma organizada pela Universidade de São Paulo, Universidade Federal da Bahia, Universidade Federal de São Carlos, dentre outras instituições, que apresenta os dados de temperatura média ao longo dos anos, e isso mostra que Paraisópolis, por exemplo, é um local onde nós temos uma formação de ilha de calor. Então, isso penaliza bastante a população do local. Nós temos uma outra arte que mostra isso em outra região aqui de São Paulo, né? Então nós temos aqui essa área azul, corresponde no mapa ali, que está em verde, com ao Parque do Ibirapuera e o Temos Lago aqui do o Ibirapuera. mapa térmico e o mapa realmente da região. Exatamente. Aqui é o Parque do Ibirapuera. Do Ibirapuera. E aqui essa outra faixa em azul e verde, que são temperaturas mais amenas, é o bairro de Moema, que também é bem arborizado. Né? Do outro lado aqui, nós temos Ipiranga, Liberdade, Bela Vista, né, com formação de ilhas de calor, temperaturas bem acima do que se verifica nesses bairros arborizados, e isso causa realmente um grave problema para a população. Essas manchas vermelhas aqui. Agora eu chamo a atenção para esse ponto aqui, é o aeroporto de Congonhas. Num aeroporto, normalmente, até por questão de segurança, não se tem árvore. Você não pode ter árvore no lugar onde pousa avião para cair galho, cair folha dentro das turbinas. Então não tem árvore. Percebam a mancha vermelha. Aponta ali, professor. Aqui, ó. A mancha vermelha de calor que tem nesse local. Ou seja, aqui a gente tem um exemplo prático de como o calor incide nessa região por não ter nenhum tipo de vegetação. Exatamente. E a gente passa a ter uma situação parecida com a de um deserto. É claro que aqui nós não temos as rochas, as areias de um deserto, mas nós temos o asfalto e o concreto, sem a proteção das árvores. Então, uma das formas da gente combater as ilhas de calor e amenizar essas ondas de calor, né, que vem se sucedendo desde o ano passado, é com o plantio de árvores. Mas tem que ser algumas características importantes. Tem que ser árvores nativas, porque elas estão melhor adaptadas às condições climáticas da região e são mais resistentes às pragas locais, como brocas, cupim. Então, e tem que ter uma área correta, ela tem que ser plantada de acordo com a disponibilidade de área, com a disponibilidade de altura por causa da fiação. E
a manutenção precisa ser feita de maneira correta e aí sim nós temos uma proteção contra essas ilhas de calor e temos uma recuperação, ainda que não substancial, mas temos uma recuperação da umidade no local onde elas estão instaladas, né? Então isso ajuda sobremaneira a gente superar essas ondas de calor, amenizar essas ondas de calor. Só preciso que o senhor fale rapidamente, porque o nosso tempo já acabou. O que acontece com uma pessoa que vive nessa área vermelha mais intensa? Basicamente desidratação que afeta principalmente as crianças pequenas e os idosos que acabam esquecendo de tomar água. Então, eles acabam parando nos serviços de saúde por conta desse excesso de calor e da desidratação em consequência disso. Eleição municipal esse ano, não apenas na cidade de São Paulo, naturalmente, mas em todo o Brasil. O que o seu candidato a prefeito fala sobre isso? É um ponto importante a ser levado em conta. Professor, muito obrigado e boa noite. Boa noite.